Nós estamos, irmãos, ouvindo, então, e iremos ouvir, se Deus nos permitir, assim nos permitir, 3 mensagens sobre algumas reflexões sobre a ressurreição, a importância da ressurreição para o cristão. O que a ressurreição é e por que ela é importante para mim, para a igreja, o que ela impacta na minha vida, fora dos portões da igreja. Então, por isso que nós colocamos o nome dessa série da cruz à vida, porque é através da cruz que traz essa vida, é através da cruz que faz com que cada um possamos ter essa metanoia, essa mudança de mente, ser novas criaturas. E no domingo passado nós estudamos o primeiro, falando sobre quem é Jesus, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é soberano, que Jesus cuida, e Jesus olha para cada um de nós. E isso eu creio que ficou tranquilo para que a gente possa entender, porque a palavra de Deus aponta e mostra isso para nós. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, ele trabalha no nosso coração e nós devemos entender que ele é o Filho de Deus. E o Senhor, ele cumpre as suas promessas. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vimos isso. Que Jesus Cristo, ele cumpre tudo aquilo que foi dito. E hoje, quase a mesma coisa, nós iremos observar aqui sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Iremos meditar nesse tema do nosso sermão. Então, eu peço que os irmãos possam acompanhar a leitura bíblica, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor neste momento. Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao versículo 20. A versão que eu leio é a versão Ara. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem, um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido de vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Vamos orar, irmãos, colocar nossa vida diante do Senhor e pedir ao nosso Deus que nos instrua essa noite. Ó Pai, nós pedimos e sabemos que a sua palavra é real, Pai. Sabemos que a sua palavra ela é eficaz. Somente, ó Deus, com a leitura, somente, ó Deus, observando o texto, nós já aprendemos muitas coisas maravilhosas. Ó Deus, trabalha no nosso coração. Tenha misericórdia de mim também, ó Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, qual que é o objetivo, então, essa noite? Primeiramente, mostrar que a morte de Jesus é o ápice da história redentora. Eu creio que os irmãos entendem isso. Eu creio que os irmãos já ouviram muitas vezes uma mensagem assim. Só que nós, como bons cristãos, como bons reformados, nós precisamos sempre ouvir, e ainda mais faltando poucas semanas para a comemoração da Páscoa, ou melhor dizendo, a ressurreição de Cristo, onde nós louvamos o Senhor. Aliás, o culto, tudo que nós temos aqui é onde nós estamos colocando o nosso coração em adoração ao Senhor. Eu adoro o Senhor porque Ele ressuscitou, porque o Senhor está comigo, o Senhor me comprou, o Senhor me amou. Então o objetivo hoje é para que nós possamos meditar mais uma vez sobre essa morte de Jesus.
E a morte de Jesus é o ápice da história redentora, o cumprimento da libertação da festa pascual, dessa festa da Páscoa no Antigo Testamento, substituindo o ritual por uma realidade definitiva e eterna. Ou seja, irmãos, nós iremos ceiar, a palavra de Deus mostra que nós iremos comer, que nós estaremos com o Senhor, que nós estaremos ali em comunhão com o Senhor. Cada um de nós, todos os eleitos, todos aqueles que são do Senhor, que creram e morreram crendo em Cristo Jesus, buscando ao Senhor Jesus. Então, a mesa, a Santa Ceia, esse momento não é só uma festividade qualquer, é um momento maravilhoso. É um momento onde eu vou olhar para mim mesmo também. E nós iremos tirar algumas conclusões. Então, para a nossa introdução, a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que o Cordeiro que muda tudo. Primeiramente, a gente vê que naquela noite de Jerusalém, a cidade estava tomada de um fervor religioso gigantesco. Por quê? Porque era tempo de Páscoa. Você olha o texto e você vê esse grande fervor. Você vê essa grande tumulto ali. Porque era uma festa da libertação, um memorial onde o Senhor interveio na história daquele povo que era escravo, libertou da escravidão e agora fez um povo como uma nação. Um povo, podemos dizer, tecnicamente, independente até o momento. Então, em cada lar judaico, cordeiros eram sacrificados, o povo pensava e contava ali para os seus filhos sobre toda aquela escravidão que eles passaram no Egito. No Egito ali. Então, eles faziam essa história e faziam essa história por gerações. Mas nós vemos que naquela noite específica, algo profundamente diferente estava para acontecer. Por quê? Porque um homem galileu, um homem nazareno chamado Jesus, reuniu seus discípulos em um cenáculo preparado. O que é cenáculo, irmãos? É meramente do que uma sala de jantar. Esse é o significado, uma sala de jantar, um lugar ali, um espaço onde eles comeriam, ceiariam ali, em comunhão. Ok? Então, aonde esse Galileu, aonde esse Nazareno, também conhecido, onde esse filho de Davi reúne os seus discípulos para um momento onde eles não celebrariam a Páscoa. Isso é interessante. Mas ele cumpriria a Páscoa. Ele mostraria ele para os seus discípulos, ele mostra para nós, biblicamente, que aqui é a história redentora, a história da salvação. Aquilo que de fato trabalha no meu coração. Então Jesus, quando nós olhamos, ele não segue um roteiro especial. Ao invés de repetir apenas elementos ali, ele pega e diz assim, ó, isto é o meu corpo oferecido por vós. Tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Então, ali diante deles, um homem simples. Jesus faz uma declaração ousada. Ele fala ali para os seus discípulos dizendo, ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa, ou seja, ele é o Cordeiro Pascual. Ele está dizendo ali para todos eles, eu sou o verdadeiro sentido. Aquilo que vocês viram, aquilo que nós fazíamos quando nós éramos crianças, até um ano atrás, algum tempo antes, que às vezes a gente se reunia e fazia, agora vai acabar. Meu dia, a hora está chegando. Então havia tudo separado, estava tudo pronto ali. Então eles entendem, eles conseguem compreender um pouquinho só. Porque depois que Jesus morre, ressuscita e vai aos céus, que de fato o Espírito desce, eles entendem o verdadeiro propósito e faz sentido todas aquelas palavras do Senhor. Mas basicamente a redenção, aquilo que de fato muda o nosso coração definitivo por meio do sacrifício seria acontecido ali na cruz. E por isso que nós lemos agora Lucas capítulo 22 e nós somos colocados nesse limiar, irmãos, entre duas alianças. De um lado, o ritual que lembra a libertação do Egito e do outro, a cruz eminente, onde seria a libertação do pecado. Então nós vemos, é isso que o evangelista está apontando para nós. Primeiramente, libertação, nova aliança, libertação do pecado. E por isso que nós vemos que Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo.
Cada palavra, cada passo, cada gesto naquela ceia foi carregado de um peso divino, um peso de fato que Jesus entendia, olha, eu irei salvar vocês. Eu irei de fato trabalhar no coração de vocês e essa morte é extremamente necessária. Há um pastor muito conhecido chamado Martin Lloyd Jones, ele diz: não se pode compreender o cristianismo sem compreender a cruz. E não se pode compreender a cruz sem reconhecer que ali morreu o Cordeiro de Deus. E é isso que João Batista declara, não é, irmãos? João Batista, ele declara em alto bom som: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. E agora, nesse cenáculo, nessa sala ali que eles estão para poder comer, e é onde os discípulos acham que ele vai fazer aquela refeição tradicional com cordeiro, com ervas amargas, com pão sem fermento. Não há nenhuma postura assim. E essa afirmação agora de Jesus dizendo: esse é o cordeiro, eu sou o cordeiro, e de João Batista falando: esse é o cordeiro que vocês estão vendo, agora fica mais concreta. Porque Jesus está mostrando ali para eles que seria ele. E por isso, esta noite, irmãos, nós somos conduzidos a essa sala. Eu quero conduzir de fato os irmãos a essa sala, esse cenáculo, onde nós não somos apenas observadores. Nós não somos. Nós somos participantes. Onde de fato quem crer em Cristo, quem busca uma vida com o Senhor, entende que Ele é o Cordeiro, entende que Ele é o Senhor da sua vida, você ali não está como um observador. Todos nós estamos como participantes. Por isso que é maravilhoso, irmãos. Por isso que a igreja fica de fato em festa. Quando alguém vem, um pecador, que entende o pecado, que entende que ele precisa ser salvo pelo Senhor, vem à frente e em pública confissão de fé, ele diz: eu creio em Cristo. Eu busco o Senhor, ele é batizado, ele e a família dele. Isso é maravilhoso, porque de fato nós vemos que esse Senhor continua não só trabalhando no meu coração, mas continua atuando hoje, ontem e sempre, irmãos. E é isso que o evangelista Lucas quer mostrar. Que Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é o cumprimento da Páscoa, é a nova aliança e ele é a nossa redenção. Então a primeira coisa, irmãos, que nós iremos ver, nós teremos duas ideias apenas nessa nossa meditação. A primeira é a preparação da nova Páscoa, versículo 7 ao 13. Versículo 7 ao 13. O que nós vemos aqui no capítulo 22, versículo 7 ao 13? Jesus, então, ele orienta os seus discípulos com uma refeição que não é menos uma recordação. Não é apenas isso, mas uma transição. Jesus ele está preparando o coração daqueles discípulos ali para essa transição da antiga aliança para a nova. E agora essa cena, ela passa no dia da festa dos pães asmos, ou festa dos pães sem fermento, chamada desse dia da preparação. Então, nesse dia, o que acontecia? Uma família israelita, ela preparava um cordeiro sem defeito, o qual deveria ser imolado ao pôr do sol e comido naquele mesmo dia, em memória da libertação do Egito. Um rito que eles faziam. E era um momento solene. Era um momento onde eles estavam ali e eles adoravam o Senhor ali. E o cordeiro não era apenas um símbolo, ele era uma representação, e até eles sabiam disso, uma representação de substituição. Eles sabiam, olha, nós estamos matando esse cordeiro, porque esse cordeiro está substituindo a nós, a nossa família. Então eles já tinham esse entendimento. E Jesus agora, nessa nova aliança, ele mostra, olha, vocês estão vendo? Tudo que vocês faziam é sombra. Está mostrando tudo no Antigo Testamento. Toda a história é tudo sobre Jesus. É tudo apontando sobre Cristo. Por isso que é tão maravilhoso a gente conhecer sobre Cristo. Aprender sobre Cristo, esse homem, o homem perfeito, o Deus perfeito. Então, o cordeiro não era apenas um símbolo. Ele representava essa substituição. Então, onde havia sangue nas portas, a morte não entrava e não matava ali o primogênito. Então, ao longo dos séculos, aquele rito se tornava central e parte da identidade do povo judeu. Era algo que eles faziam. Por isso que pensam só, irmãos, como é a nova aliança, a ressurreição de Jesus? Quantas vezes nós adoramos o Senhor quando tem essas datas comemorativas? Eu sei que a gente sabe que
é Páscoa. Eu sei que a gente tem uma data que não é essa data específica, mas o grande pulo mesmo para nós é o que pode representar para nós, o que a gente pode utilizar dessa data que o mundo usa como comércio e a gente pode utilizar para evangelizar, para relembrar da dor, desse cordeiro maravilhoso, desse cordeiro que é o Senhor, que é o Rei, que nos salvou. Então, quantas vezes nós temos realmente olhado a importância da ressurreição de Cristo? Quantas vezes nós temos olhado de fato que esse dia, o dia de comemorar a ressurreição de Cristo, e até mesmo como nós falamos no início, o domingo é um dia de comemorar a ressurreição de Cristo, nós colocamos isso como prioridade na nossa vida. Nós colocamos de fato como algo essencial de adorar o meu Salvador. Porque se ele não morresse, se ele não ressuscitasse, vã é a minha fé. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, é algo extremamente extraordinário. Porque é isso que impacta, é isso que traz alegria para o seu viver, é isso que vai realmente transformar sua mente, é isso que vai, de fato, crer que Cristo ressuscitou, vai fazer com que você permaneça firme em momento complicado da sua vida. Momento de depressão, momento de tristeza, momento de angústia, é saber que eu tenho um Senhor, um Salvador que venceu, que não está morto. Mas ele vive, ele muda, ele transforma a minha vida. E a primeira coisa que também a gente observa dentro desse ponto 2, desse primeiro ponto, melhor dizendo, é que Jesus, ele toma essa dianteira. Ou seja, o cordeiro prepara a mesa. Aqui a gente vê, irmãos, no versículo 8, Jesus dizendo: Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa para que comamos. Observe, ele não apenas participa da Páscoa, ele dirige. E olha só, irmãos, algo maravilhoso que nós vemos desse texto. O próprio Senhor é ele que toma esse ato da iniciativa da salvação, da redenção, de cuidar do seu coração. Às vezes a gente acha que, poxa, eu preciso cuidar do meu coração. De fato, não está errado. Eu preciso me santificar. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Mas para você fazer isso, o Senhor primeiro teve que te buscar. Porque se você não tivesse sido buscado pelo Senhor, o Senhor te resgatado, você estaria muito pior. Você jamais teria essa noção, essa consciência de que você está tão ruim espiritualmente, tão triste no seu coração. Ou seja, o Espírito, através da ressurreição, nos dá essa iniciativa de mostrar o Redentor, o Salvador, ele que toma a iniciativa de me salvar. O Senhor, ele me ama a tal ponto de ele toma essa iniciativa de mostrar a nova aliança. Ele não deixa seus discípulos tomarem a frente, ele mesmo prepara, ele organiza. Por isso que a salvação é algo que a gente tem certeza e não tem como a gente perder, porque se foi o Senhor que estabeleceu, foi o Senhor que buscou, se foi o Senhor que planejou, não se perde, jamais se perderá. Então a gente vê que aquele que é o cordeiro é também o anfitrião da festa. Ou seja, aprendemos que Jesus é soberano, que Jesus ele sabe exatamente, e Jesus ele apresenta primeiramente como soberano, mas como um soberano servo, mas continua tudo no controle dele. E é maravilhoso saber disso, irmãos, que Jesus está no controle da minha vida. Que o Senhor, ele antecede os meus passos, ele cuida do meu coração e ele está sim no controle da minha vida, no controle da minha casa, no controle do meu coração. Porque esse é o nosso Deus. Ele nos vê, ele nos cuida. Isso deve nos acalmar. Isso deve realmente apaziguar o nosso coração. A palavra aqui, irmão, só para a gente ter uma ideia, no original, quando Lucas ele escreve essa ideia de preparar, ele está mostrando ali que significa ajustar cuidadosamente algo para um propósito específico. Então Jesus, ele manda ali os seus discípulos para um propósito específico, porque ele está cuidando, ele está já antecedendo já o que eles iam fazer. Então, vai e faz. Mas vocês vão fazer exatamente o que eu fiz e vai dar certo. E é isso conosco, irmãos. Por isso que nós oramos, nós falamos, nós entregamos nossa vida e nosso coração ao nosso Deus. Porque sabemos que Ele está no controle. Muitas vezes nós somos egoístas, orgulhosos, queremos estar no controle da situação. A gente sabe que nós iremos quebrar a cara.
Somente com o Senhor nós estaremos felizes, tranquilos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: mesmo no caminho da cruz, nosso Senhor nunca deixou de ser rei. Ele ordenou cada detalhe, pois sua hora havia chegado. E essa preparação detalhada, inclusive o homem carregando o cântaro, o aposento, né, todo ali imobiliado no alto, mostra aqui a paixão de Cristo não é acidental. Jesus, ele não olhou você e falou assim: eu acho que você é bonito, eu acho que você é cheiroso e por isso que eu vou estar. Eu acho que você começou a ser bonzinho, então acho que você vai ser meu escolhido. Não, ele te ama mesmo do seu jeito que você está. Mas ele te ama e ele quer transformação. E é isso que Jesus faz. Ele vem, ele ama, esse amor não é acidental, e ele vem te amando, te transformando a cada detalhe. Então, cada elemento da história que nós vemos aqui, que a Bíblia está relatando para nós sobre Jesus, está debaixo da soberania desse Redentor. Ele é o Senhor e o Salvador. E um terceiro ponto desse primeiro ponto, nós vemos o seguinte, que é a transição das sombras para uma realidade. E o que significa isso? Olha só o versículo 13. E indo tudo, encontraram com Jesus, lhes dissera e prepararam a Páscoa. E aqui, irmãos, algo glorioso. Porque os discípulos ainda pensavam que estavam preparando uma celebração tradicional. Eles sabiam exatamente o que eles iriam fazer. Só que, na verdade, estavam sendo conduzidos ao último cumprimento da velha Páscoa. Ou seja, Jesus estava ali apontando: vocês acham que vocês vão comemorar? O que vocês vão fazer vai ser a última. É a última. Por isso que não faz sentido a gente comemorar a Páscoa, por isso que não faz sentido a gente, então, fazer alguns elementos que estão entrando até na igreja cristã. Elementos do povo judeu, nós somos cristãos, irmãos. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E nós sabemos que isso daqui, a velha Páscoa foi encerrada no dia de Cristo. Nunca mais. Eles comemoram, mas não vale mais aquela Páscoa. O que vale realmente é o novo significado de Jesus Cristo. E naquela noite o cordeiro seria substituído, então, pelo próprio Cristo. O sangue nos umbrais daria lugar ao sangue da nova aliança. Então essa transição, irmãos, é ricamente intencional. E Lucas, ele é muito intencional, porque ele mostra, encerrando o capítulo da antiga aliança e inaugurando a nova aliança. Então, o pão e o vinho logo substituirão o cordeiro e as ervas amargas. Aquilo ali que eles tinham daqueles elementos de amargo, um cordeiro ali, agora será pão, simbolizando, tendo um outro propósito para a igreja, para nós. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz: Cristo queria que seus discípulos compreendessem que aquela refeição seria a última Páscoa da velha dispensação e a primeira da nova. A morte iminente do Salvador traria a verdadeira libertação. Então, eles tinham uma libertação somente social. Eles tinham uma libertação ali política. E eles estavam também buscando essa libertação política dos romanos. Só que Cristo vai além, irmãos. Cristo dá a libertação do qual nós necessitamos, que não é política, que não é social, que é a do pecado, que é a escravidão do pecado, de amar o próprio eu, de amar as coisas do mundo, de amar as coisas diabólicas e amar o Senhor, o Criador, o nosso Senhor. E por isso tem algumas aplicações para nós nesse primeiro ponto. A primeira coisa, irmãos, é que a ceia do Senhor não é uma liturgia vazia, é uma proclamação viva da nova aliança. Por isso que sempre a gente procura colocar essa ideia assim da gente se preparar, irmãos. É claro que a gente precisa se preparar todo dia, é claro que a gente precisa buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, clamando ao Senhor, trabalhando, santificando. Só que quando nós estamos aproximando da Santa Ceia, que será no próximo domingo, aliás, no segundo domingo deste mês, nós precisamos começar a analisar o nosso coração, começamos a analisar o que nós estamos, como é o nosso relacionamento com Cristo. Será que eu estou buscando o Senhor de fato? Será que de fato eu estou com o Senhor? Se eu estou fraco na fé, busque o Senhor.
Nessa semana, busque o Senhor, se ajoelhe, faça um jejum, se derrama e derrame diante do Senhor, dizendo: ó Deus, eu quero estar próximo a Ti, ó Pai. Eu quero participar da mesa, tendo comunhão com o Senhor. Não porque eu mereço, não porque eu estou fazendo um esforço para mim, porque eu mereço, não. Porque eu dependo de Ti. Eu quero estar mais próximo, amando mais o Senhor, ó Deus. Se você tiver algum problema, pecados, confesse ao Senhor. Pecados com alguma outra pessoa, confesse. Não espere o dia da ceia para você confessar. Confesse antes e prepare o seu coração. É isso que o Senhor está apontando e mostrando para nós. Para que a gente possa estar juntos, separados na mesa, louvando ao Senhor, louvando ao Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos que Deus é soberano, mesmo nos detalhes mais simples da nossa adoração. Ele controla a sua vida. Ele que dirige a nossa vida, ele dirige a nossa adoração. Até o ato de eu levantar, de eu adorar, de eu orar, de eu agradecer a Deus, isso é o Senhor dirigindo a minha vida, irmãos. Nós sabemos disso. Esse homem aqui com cântaro, onde ele leva aqueles homens para o cenáculo mobiliado, lembra-nos do que? Do culto, da comunhão, da vida da igreja que estão debaixo da direção. Aquele homem, ele faz exatamente o que o Senhor manda, da mesma forma que a sua igreja, da mesma forma que todos nós, irmãos, precisamos fazer aquilo que o Senhor manda, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu imagino, mas o culto, a adoração ao Senhor deve ser do jeito que a palavra mostra, do jeito que o Senhor direciona para nós, porque Ele direciona, você querendo ou não. Só que se humilhando, estando com o Senhor, entregando o coração para Ele, tem certeza que será muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais amoroso ali diante disso. Uma terceira coisa que nós vemos é que nós devemos nos preparar espiritualmente com essa reverência. Da mesma forma, irmãos, que esses discípulos prepararam a mesa obedecendo à voz do Senhor, também nós devemos nos preparar para a Santa Ceia, como eu disse. Esses discípulos aqui, eles ouviram, a gente não vê que Pedro e João contestando, não, mas um homem assim? Que homem? Como que ele é? Qual a cor dele? Que roupa que ele vai estar usando? Não. Eles apenas ouvem a voz do Senhor e fazem. Da mesma forma nós devemos ouvir, ler a palavra do Senhor, estar com o Senhor em atitude de oração, buscando o Senhor e não contestar o Senhor. Devemos contestar sim falsos ensinos, devemos contestar sim outros tipos de agressões verbais que acontecem sim no meio da igreja, em outras coisas nós precisamos alertar. Mas como que você vai alertar? Como você vai contestar se você não está buscando e ouvindo a voz do verdadeiro pastor, do verdadeiro Salvador? Precisamos estar na palavra, irmãos. E outra coisa, a aliança antiga passou. Vivemos uma nova realidade. Não buscamos mais sinais externos de redenção. Temos o nosso próprio Cristo oferecido por nós. Faz anos já, entrando nas igrejas candelabro, né? Quipazinho, colocando. Irmãos, isso não faz sentido algum. A gente colocar elementos do Antigo Testamento, porque isso tudo era sombra daquele que ia vir. Ou seja, nós temos nosso próprio símbolo, que é Cristo, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. O único símbolo de fato que faz sentido na era cristã é a cruz e a cruz vazia. Porque mostra e aponta para nós que a nossa redenção, que a minha salvação, que eu fui perdoado, que eu sou filho, que eu sou amado, está tudo aqui, apontando isso para nós. Agora, elementos judaicos, irmãos, falando de Israel, isso daí não tem necessidade alguma. Primeiramente, tem dois problemas. Você não compreendeu a palavra, ou você está sendo ignorante, ou você realmente está achando que precisa colocar uma lei a mais para salvação, para sua redenção, por isso que você coloca elementos e quer elementos judaizantes na igreja, onde o apóstolo Paulo condenou. E segundo, é até falta de amor ao próximo. Será que os judeus, aquele povo da primeira aliança, eles estão gostando? Eles gostam de ver um monte de crente usando coisas deles? Eles não gostam. Eu tenho certeza disso que eles não gostam. Falta até de propósito, de amor, diante de uma tradição antiga, que foi importante para o Messias vir. Infelizmente, muitos ainda não creram no Senhor, mas nós devemos orar para que eles possam também conhecer e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para eles abandonar os velhos hábitos e observar que Cristo realmente é o Senhor da vida deles.
Nós vemos tudo isso, irmãos, que ele planejou e que ele voluntariamente se entregou por nós. E é uma segunda ideia, segunda e última ideia, do versículo 14 ao 20. O corpo partido e o sangue derramado. Isto é o meu corpo oferecido por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, a hora chegou, o cumprimento das Escrituras. Versículo 14 diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E essa expressão aqui, irmãos, é interessante a gente pensar, porque essa expressão aqui, chegada a hora, ecoa toda a expectativa do Evangelho de Lucas. Ou seja, desde o início do ministério, Lucas, quando ele escreve com um objetivo. E ele coloca assim, não chegou a hora. Não chegou a hora. Então acontecia tal milagre, acontecia tal pregação, acontecia tal coisa. Não chegou a hora. E agora a gente está lendo e observa, o leitor vai olhando, e quando chega ele no capítulo 22, ele observa. Agora chegou a hora. Mostrando então esse ápice aqui, toda essa expectativa, desde o início do ministério de Jesus, agora chegou. Finalmente chegou a hora da entrega, a hora da redenção, a hora da consumação. Martin Lloyd Jones diz, a hora da cruz é a hora em que o plano eterno de Deus irrompe na história com o poder salvador. Então Jesus agora assume o lugar central da mesa. Jesus agora, irmãos, ele não está pedindo, ele não está organizando. Agora ele vai mostrar para os seus discípulos. Está ali antes dele sofrer. Mostrando para eles o que eles irão fazer, o que eles irão ensinar à igreja para entender a nova aliança. Então ele não está como hóspede. Ele está como anfitrião ali. Ele não está ali com um discípulo de tradição, mas ele está com um cumprimento de fato. E ele não repete gestos da Páscoa ali por obediência. Mas ele está reinterpretando e dando um sentido eterno. Onde ele mostrando ali para os seus discípulos, olha, nós fazíamos assim antes, mas agora a nova aliança, comigo, sendo o cordeiro, iremos fazer dessa forma. E por isso que ele coloca, isso é o meu corpo, essa oferta substitutiva. Ou seja, ao tomar o pão, que Jesus fala, isto é o meu corpo oferecido por vós, versículo 19. O que a gente entende aqui? Que na tradição judaica, o pão era partido, ele lembrava ali essa apressada saída do Egito. Por quê? Eles fizeram um pão sem fermento. Com fermento precisa esperar um tempinho para crescer. Mas a partida era rápida. Então o Senhor falou, vocês não farão pão com fermento. Pão sem fermento. Ou seja, não dá tempo de crescer. Tem que ser rápido, algo ali. Feitos às pressas. Mas agora Jesus dá um pão, um novo significado. Ele diz, é o meu próprio corpo, que será partido em favor dos meus, dos seus. Onde ele dizendo assim, eu vou entregar o meu corpo em resgate daqueles que eu amo. E aqui, irmãos, a gente vê um amor espetacular. Um louco amor. Porque nós não temos essa coragem, irmãos, de dar a vida por aqueles que nos ofendem. Nós não temos essa coragem de fato, amar aqueles que nos ofendem. Mas o Senhor, ele nos ensina, ele nos instrui, ele é o próprio exemplo para cada um de nós. E essa ideia aqui de oferecido, dado aqui, ela tem essa ideia, no grego ali, de entrega voluntária, intencional. Então, quando o Lucas escreve, todo mundo entende ali, dado, é porque ele não foi assim, alguém entregou. Não, ele intencionalmente, eu vou fazer isso. Então Jesus não foi tomado à força, irmãos. Ele se deu, ele se ofereceu por nós. E isso é um grande amor. Um amor que jamais conhecemos. E só conhecemos com ele. Só conhece quem conhece a Jesus Cristo. Por isso que João Calvino vai comentar esse texto dizendo, Cristo quis que compreendêssemos que seu corpo foi dado por nós, não por causa do destino ou maldade humana, mas um plano divino de amor. E aqui está o centro dessa doutrina, irmãos, essa substituição penal mesmo, que era para eu pagar, eu que era para ir para o inferno, mas Cristo em nosso lugar sofreu essa justa penalidade para nós.
E ele pega e mostra depois o cálice da nova aliança, o sangue da redenção. Jesus continua no versículo 20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. É impossível, irmãos, subestimar a importância dessa afirmação, porque Jesus ele está ecoando as palavras do profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 31 a 34, aonde Deus prometeu uma nova aliança escrita não em tábuas de pedra, mas agora no coração, registrado no nosso coração. E essa ideia aliança, irmãos, mostra para nós esse pacto feito do Senhor conosco. Eu não consigo cumprir esse pacto. Então o Senhor fala, eu cumprirei esse pacto, enviando meu filho, derramando o sangue precioso, o seu próprio sangue ali. Charles Spurgeon, ele diz, com profunda adoração, a nova aliança não depende da nossa fidelidade, graças ao Senhor por isso, mas do sangue derramado daquele que foi fiel para sempre. E isso nos deve encher de esperança, irmãos, porque mesmo eu sendo um pobre, de espírito, muitas vezes, pecador miserável, o Senhor me ama, o Senhor me abraça, o Senhor me cuida, o Senhor nos cuida e nos restaura. Por isso que Lucas enfatiza no versículo 19, fazer isso em memória de mim. Ou seja, a Santa Ceia, ela tem algumas dimensões fundamentais para nós. É importante a gente compreender para que a gente possa tomá-la com consciência, não tomar como católico. Né? Poxa, eu não posso faltar na Santa Ceia, porque na Santa Ceia não sei o que, não sei o que. Não, isso daí é uma ideia muito católica. Eu tenho que entender a importância bíblica de fato. A importância ela não é menos um memorial. Não é apenas um memorial, onde eu vou relembrar da cruz, do coração, do corpo partido, do sangue derramado. Mas um momento onde eu tenho comunhão, onde eu participo espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo ali, onde de fato eu faço parte da igreja do Senhor. E outra, tem uma ideia que às vezes a gente esquece, que é a proclamação. Anunciamos a morte de Jesus Cristo, lembramos dessa morte e lembramos que nós precisamos anunciar essa morte para as outras pessoas até que Jesus venha, até que ele venha. Então, a ceia não é apenas um símbolo, mas é também um meio de graça. Um meio de graça que o Senhor derrama a nós. Não há transubstanciação. O que significa isso, Renato? Transubstanciação é achar que o pão e o vinho, o suco, eles se transformam em, né, o suco ou o vinho transforma em sangue e o corpo, o pão se transforma em corpo. Não, não cremos nisso. Não há esse milagre extraordinário e não tem nenhum objetivo. Aqui não tem esse objetivo, não acontece isso, não é registrado em nenhum evangelho, então não existe isso. Não existe isso. Mas é uma presença também real. Eu sei que o pão continua pão, mesmo consagrado. Eu sei que o suco ou o vinho continua sendo vinho, mas eu sei que eu estou sendo abraçado pelo Senhor, tendo essa presença espiritual real. Pela fé, irmãos, os crentes recebem o sustento e a edificação ao se alimentarem com Cristo. Porque é assim que vai acontecer quando o Senhor voltar. Nós estaremos com Ele. Martinho Lutero, ele diz, na ceia, Cristo está realmente presente. Não nos elementos, mas no coração dos crentes que creem em sua promessa. Eu creio na promessa, eu busco o Senhor, e o Senhor tem trabalhado isso. E algumas aplicações aqui para nós encerrarmos, irmãos. Primeira coisa é que a Santa Ceia nos aponta para a cruz, o coração do Evangelho. Toda vez que nós participamos dela, irmãos, essa proclamação que a salvação foi realizada por Cristo em nosso lugar, por sua morte. Então devemos nos aproximar com fé, com gratidão. Por isso que às vezes não é um ritual. Muitos falam assim, eu tenho que participar da Santa Ceia e não para pensar que ela está fazendo como um ritual. Ela vem só para um ritual ali, porque tem que vir. Tira isso. Eu tenho que vir com o coração grato, louvando ao Senhor. Da mesma forma que eu vou em outros dias que não tem Santa Ceia também. Porque os outros dias também são dias onde eu adoro o Senhor, onde eu louvo, onde agradeço ao Senhor também. E devemos então se aproximar com fé e gratidão ao nosso Deus. Entender, irmãos, uma segunda coisa é que o sangue da nova aliança nos lembra que nós estamos debaixo dessa graça imutável. O perdão é completo.
Muitas pessoas acham que jamais obterão perdão de Deus. E o Senhor mostra através de Cristo Jesus que o perdão é completo. O Senhor te perdoa, o Senhor te adotou e te chama de filho. E isso é real, isso é completo. A aliança não é quebrada, a aliança é eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então não vivemos mais com medo. Nós vivemos agora com comunhão com o Senhor. Com comunhão com o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grandioso de fato. Porque Jesus Cristo é suficiente. Eu não preciso mais de sacrifícios. Eu não preciso de amuletos para fazer com que a minha fé seja real e verdadeira. Cristo, ele é o sumo sacerdote, é o cumprimento, o fim das sombras. A nossa fé repousa nessa obra de Cristo. E é isso que nós devemos colocar com fé. Somente Cristo e somente Cristo. Mas Cristo é uma coisa? Não, somente Cristo. Somente Cristo. Uma terceira questão também que nós vemos aqui, irmãos, é que a santidade, uma aplicação para nós é, a santidade é a resposta à redenção. Irmãos, nós devemos purificar-nos desse fermento da malícia e viver com integridade. Então não tem como eu participar da Santa Ceia, não tem como eu dizer que eu sou cristão e eu não busco a santidade. Não tem como eu ser do Senhor e não estou buscando a santidade, o desenvolvimento do Senhor. Estou deixando a palavra, estou deixando as outras coisas de lado. Não. O Senhor morreu, ressuscitou, governa na sua vida e Ele mudará a sua vida. Então, busque o Senhor. Arrependa dos seus pecados, busque o Senhor. Isso é algo extremamente necessário para participar da Santa Ceia. Não que você vai ser um santarrão, não que você vai ser um perfeito, não é isso. Mas reconhecendo que você está ali porque você recebeu algo maravilhoso, a salvação em Cristo Jesus. E por isso eu me santifico. Não com legalismo, não com pode ou não pode, mas com a plena consciência de que eu estou me transformando para parecer com Cristo. Não com o que os outros querem que eu seja, mas com Cristo Jesus. Irmãos, que de fato nós possamos entender que essa Páscoa, essa antiga aliança, foi cumprida em Cristo. Então eu devo olhar isso com alegria. Entender que eu devo buscar o Senhor, entendendo que Ele me amou, que Ele me escolheu, que Ele realmente restaurou a minha vida, Ele tira o pecado da minha vida, me transformando constantemente. E eu preciso responder, como igreja, como cristão, a essa santidade, esse chamado. Mudando, transformando a minha vida constantemente. Olhar como foi minha semana, olhar como que foi meu mês, e buscando cada vez mais estar próximo do Senhor, até que Ele venha. Para que eu possa, quando eu vir na Santa Ceia, de fato, entender o que está acontecendo ali. Entender, para que o Senhor possa me fortalecer, para que eu possa ter mais um mês debaixo da sua presença, mais um mês debaixo da sua força que vem somente dele. Que o Senhor nos abençoe, que de fato Ele possa trabalhar no nosso coração entendendo a obra do Senhor Jesus. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Vamos colocar diante do Senhor, entendendo que somente por Cristo eu tenho a vida eterna. Somente por Cristo Ele restaura, Ele muda a minha vida nesse exato momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai. Agradecidos pelo imenso amor. Ó Deus, transforma, molda o nosso coração, ó Pai, para entender o quão importante é buscar a Ti, ó Pai. Quão importante foi a ressurreição. Quão importante foi essa nova aliança para a nossa vida. Porque através dela, ó Pai, nós temos a plena satisfação no Senhor, a vida eterna, mudança de vida no nosso coração, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa igreja, para que a gente possa buscar cada vez mais o Senhor, em alegria, e em espírito e em verdade. Que possamos, ó Deus,
ser santos, separados para o Senhor, para impactar esse mundo, para estar onde nós vivemos, ó Pai, anunciando que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor está vivo. Ó Deus, por acaso tem algum irmão, ó Deus, que está afastado, se por acaso tem algum irmão, ó Deus, que um filho seu está triste, que está realmente sobrecarregado com muitas coisas, que ele possa compreender isso, compreender o tamanho do amor. E somente o Senhor pode restaurar, somente o Senhor pode trazer paz para casa, para a alma dele. E nós pedimos confiantes, ó Pai, no Senhor Jesus. Amém e amém.